Presidente, sobre o tema que nós estamos debatendo, as vacinas, eu gostaria de começar com uma frase que acho emblemática para esse momento. Veja, é preciso que todos compreendam isso. Ninguém no mundo, ninguém estará seguro enquanto todos não estivermos seguros. Essa é uma lógica que precisa ser compreendida por todos. Isso está sendo provado a partir especialmente das variantes do vírus que tem surgido, onde pessoas que já foram vacinadas estão sendo de novo afetadas por variantes oriundas de países que, como o Brasil, se descuidaram do processo de vacinação. Então, eu quero repetir, ninguém estará seguro enquanto todos nós não estivermos seguros. Isso é fundamental. E isso tem que ser a tese determinadora das políticas de Estado no mundo inteiro. Nós estamos observando aí há denúncias em setores da área científica e médica, dando conta de que países ricos estão comprando em maior quantidade, inclusive, do que precisam, as vacinas, enquanto países pobres estão ficando sem ter acesso a essas vacinas. Essa lógica, que é a lógica usurária, acumuladora do capital científico e representado pela vacina, ela não ajuda, porque ninguém estará seguro enquanto todos não estivermos. A política de imunização, ela tem que ser baseada numa solidariedade entre os povos e baseada num compromisso que precisa ter. Veja, só para dar um exemplo, o Brasil relaxou demais, como todos nós sabemos, no quesito vacinação. E o que foi que aconteceu? Nós temos uma variante, por exemplo, a de lá de Manaus, que é 1,4 a 2,2 vezes mais transmissível do que as pré-existentes. Significa dizer que nos lugares do mundo em que não houver o cuidado com a vacinação, eles serão celeiros de produção de novas ameaças mais graves para o resto do mundo. E aí, presidente, eu queria, usando o meu tempo para discutir esse tema, dizer o seguinte: o nosso país, o Brasil, sempre foi reconhecido internacionalmente pela sua capacidade vacinal. O Brasil era elogiado, até bem pouco tempo, pela sua capacidade instalada para operar a vacina, fazer as campanhas de vacinação de sua população, de crianças, de idosos, as vacinas vinculadas às gripes, vinculadas a outros processos infecciosos. O Brasil tem realmente um know-how, uma capacidade instalada para fazer elogiável, reconhecida internacionalmente. Essa é a nossa política de Estado, instalada a partir do SUS. A nossa política de Estado tem sido bem sucedida. O que fracassou, e isso é preciso dizer, não dá para nós darmos um passo importante como esse que estamos dando hoje aqui, sem também avaliar por que chegamos onde chegamos. A nossa política de Estado, ela foi bem sucedida, tem sido bem sucedida no quesito vacinação, mas a política de governo fracassou. A política do governo fracassou no nosso país exatamente porque colocou o Brasil nessa situação desesperadora, porque ela foi uma política negacionista, porque ela foi uma política displicente, foi uma política irresponsável. Isso tem que ser dito. E agora, presidente, eu vejo com muitos bons olhos o Fórum dos Governadores fazendo aquilo que eu, em muitos momentos aqui, os senhores são testemunhas, dizia: tem que haver iniciativa por parte de governadores e de prefeitos para tomarem a frente desse processo, porque se depender da política do governo federal, nós não vamos avançar. E aí eu acho importante enaltecer aqui a política do Fórum de Governadores que vão nessa linha. Mas vamos lembrar, não sem uma batalha grande que garantisse que judicialmente, que em âmbito legislativo federal, houvesse a cooperação para que isso acontecesse. Porque, como todos nós sabemos, a responsabilidade do gerenciamento nacional é do governo federal, desse processo de vacinação. Mas, diante da dissídia, diante da irresponsabilidade com essa política, foi necessário que houvesse essa atuação importante. E veja, o desespero que o Brasil passa é evidente.
nós respondemos por uma parcela pequena da população mundial. Embora o Brasil seja um país com uma população gigantesca, mas nós somos, diante da população mundial, nós representamos uma parcela pequena. Contudo, presidente, nos últimos dias, o Brasil tem respondido por cerca, veja que dado absurdo, cerca de 1/4 de todas as mortes do mundo por Covid. Nos últimos dias tem sido assim. Embora a nossa população, na comparação com o conjunto da população mundial, não tenha esse impacto percentual. Isso tem que nos mostrar que é uma comprovação evidente do fracasso de uma política de governo relativamente a essas vacinas. E aí eu quero ir para a parte final do meu discurso, defendendo esse projeto, manifestando o meu voto favorável a ele, assinando, presidente, peço aí que já me coloquem como signatário da emenda que amplia a compra. Acho que essa iniciativa é fundamental, deputado Geórgio. E quero ser, sim, signatário desta emenda também. Mas eu queria dizer o seguinte, agora eu queria falar para aqueles que se preocupam muito com a economia, porque eu acho que todos nós que somos responsáveis temos que ter uma preocupação com os reflexos econômicos desse período. Afinal de contas, nós estamos vendo pais de famílias desempregados, nós estamos vendo os pequenos empreendedores indo ao fracasso dos seus negócios, mas o que nós estamos vendo que nos assusta principalmente são as mortes. São a quantidade de vidas perdidas, de sonhos que são suspensos. Mas para aqueles que têm uma preocupação muito grande com a economia, e às vezes tem alguns que se preocupam na dose certa, outros querem colocar em oposição, e isso é lamentável, a preocupação com a vida e a preocupação com a economia. Não, a vida ela deve instruir, inclusive a economia. Inclusive a economia. Mas para aqueles que esquecem um pouco disso, eu queria dizer o seguinte, os estudiosos do comportamento mundial e da economia mundial estão começando, presidente, a dizer o seguinte, o mundo, neste momento, vai passar por um novo processo de divisão. Uma divisão que vai colocar uma parcela do mundo em isolamento, uma parcela dos países do mundo, uma parcela da população do mundo em isolamento, porque a relação vai se dar da seguinte forma, nós vamos ter uma divisão da população, presidente, entre aqueles que são vacinados e aqueles que não são vacinados. Uma divisão entre os países que é assim, aqueles países que vão estar na faixa verde, na faixa laranja e na faixa vermelha, que é a zona de risco. E esses países que ficarem na zona de risco, como é o caso do Brasil, veja, nós temos um estudo que está mostrando que daqui até o final do ano nós teremos, por exemplo, o sudeste da Ásia e a Europa na zona verde, a Índia e parte da África na zona laranja, mas o Brasil, junto com a África do Sul e com os Estados Unidos, estarão na zona vermelha, que é a zona de exclusão, que é a zona de risco. E aí esses países, aí eu quero chamar a atenção de quem se preocupa muito com a economia, que se não tiver uma preocupação com a cobertura vacinal da população, a economia não vai estar funcionando para o mundo, porque as consequências serão limitações do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista da circulação das viagens e também do ponto de vista da economia, porque os países que estão conseguindo garantir cobertura vacinal para a sua população não vão querer permitir, por exemplo, que os produtos e que os negócios continuem se estabelecendo com países com alto grau de risco, inclusive de ampliação das variantes do vírus nessa relação. Então, as consequências econômicas para quem foi irresponsável no tratamento da política de cobertura vacinal poderão ser graves. Veja, presidente, eu quero terminar com esse dado. Israel é um país que tem se destacado aí na sua cobertura vacinal. Está ocupando aí o topo nessa preocupação. Em Israel, nós temos 98,85 doses aplicadas por cada 100 habitantes. Vou repetir, são 98,85 doses aplicadas por cada 100 habitantes. Só para comparar, no Brasil, sabe qual é essa proporção? Nós temos 4,58 doses aplicadas para cada 100 habitantes. Veja que, de fato, dessa forma, nós
Ou nós enfrentamos isso com seriedade, com agilidade, ou nós não vamos sair tão cedo dessa zona de risco, e ao sairmos, teremos chorado mais ainda tantas mortes. Eu quero dizer aos colegas parlamentares que já ando apavorado de abrir os instrumentos de comunicação que nós temos, porque toda hora é alguém me comunicando a morte de alguém que eu conheci, a morte de alguém que já estabeleceu relação política, profissional, de amizade comigo. Isso, presidente, é doloroso. As famílias estão passando por momentos muito duros, muitas delas perdendo várias pessoas por conta da Covid. Então, eu quero aqui, evidentemente, manifestar o meu voto favorável a esse projeto, minha assinatura fixada à emenda, para que nós possamos ter ele aprovado com essa alteração. E quero aqui dizer ainda, de fato, agora para concluir, que o governador Belivaldo Chagas, junto com os prefeitos do estado de Sergipe, precisam avaliar as medidas que foram tomadas. Nós vimos as últimas medidas, eu tenho uma avaliação. Elas ainda são insuficientes para o quadro que Sergipe enfrenta. Sergipe figura como o estado onde tem havido um número de mortes que se destaca no país. Isso implica dizer que nós precisamos, sim, como fizeram outros lugares, ter nesse momento medidas mais duras para conter o avanço do vírus, garantir a vacinação, a cobertura vacinal e continuar, temos políticas de atendimento à população, quer seja a população trabalhadora, quer seja a população que figura entre os empreendedores desse nosso estado. Temos que ter política de assistência. Não podemos continuar com os ônibus carregando trabalhadores como se carrega mercadoria numa cidade como Aracaju, porque isso vai continuar fazendo proliferar a doença. Ou se tem medidas no sentido de diminuir o impacto que isso traz, ou nós continuaremos chorando mais ainda os mortos do nosso estado e da nossa cidade. Era isso, presidente. Obrigado. Voto favorável a esse projeto.